trombeta tocar, em breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Olá, irmãos, tudo bem? Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Amém. Calúnia e opróbrio será a recompensa daqueles que estão ao lado da verdade, tal como é em Jesus. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Os que dão claro testemunho contra o pecado serão com certeza tão aborrecidos como foi o Mestre que lhe deu essa obra a fazer em seu nome. Como Cristo, serão chamados inimigos da igreja e da religião. E quanto mais sincero e diligentemente forem seus esforços para honrar a Deus, tanto mais cruel será a inimizade dos ímpios e dos hipócritas. Não nos devemos, porém, desanimar quando assim formos tratados. Mensagem colhida, volume 1, página 73. Com esse pensamento nesse texto, vamos ajoelhar para conversar com o nosso Deus. Pai querido, seja santificado o teu nome, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade e o privilégio de estudar tão bela, tão profunda palavra, Pai. Amém. Que o Senhor, com teu Espírito Santo, nos inspire e que seja o Senhor quem fale neste momento, Senhor. Amém. A todo aquele que estiver ouvindo e a todo aquele que estiver acompanhando a recapitulação desta lição, Pai. Amém. É em nome do Senhor Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Que bom, irmãos! Mais uma vez estamos aqui para estudar a lição do nosso Senhor Jesus. E hoje é a lição 6, a mudança da lei. Se você não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, clicar no sininho, comentar aí o que você está achando da lição, que você possa compartilhar com os irmãos e que você possa orar por nós em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E hoje conosco aqui está a irmã Evilânia, Boa noite, irmãos. Deus abençoe. o irmão Ricardo, o irmão Mário Boa noite. e eu, o irmão Alexandre. Que Deus seja louvado. E o texto para nós começarmos nossa lição está assim, ó. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues às mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7, 25. Os irmãos queriam comentar essa introdução da lição? Eu vou fazer uma leitura do livro, esse livro aqui, O Grande Conflito, esse aqui, na página 445, diz assim, no finalzinho da página 444, tem um pouquinho, depois na página 445 diz assim: depois da advertência contra o culto à besta e a sua imagem, declara o profeta, a profecia. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Visto os que guardam os mandamentos de Deus serem assim colocados em contraste com os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal, é claro que a guarda da lei de Deus, por um lado, e sua violação por outro, deverão assinalar a distinção entre os adoradores de Deus e os da besta. O característico especial da besta e, portanto, de sua imagem é a violação dos mandamentos de Deus. Diz Daniel a respeito da ponta pequena, o papado. Cuidará em mudar os tempos e a lei. O texto aqui, o qual a lição está se referindo, é o sistema papal romano. No decorrer da lição aqui nós vamos ver, dentro da profecia bíblica, que esse texto está falando, e vai ser ampliado mais ainda aqui no debate, aqui, no comentário aqui, sobre essa ponta pequena, da profecia bíblica. Sim, que aí fala que ele proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará de mudar o tempo e a lei, e os santos serão entregues às mãos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. O que seria isso? Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, irmão? Então, conforme os irmãos podem verificar lá no livro de Ezequiel e no livro de Êxodo também, que cada dia representa um ano em profecia, né? E se nós fizermos a contagem de um tempo, aqui no próprio livro de Daniel também, ele está informando que tempos significam anos. Mas a palavra de Deus, ela nos dá a dica aí, que esse total de tempo é de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, equivale a 1260 anos. Onde esse chifre pequeno que aparece aí, né, ao qual Daniel está se referindo aí, o livro de Daniel está se referindo,
iria subjugar o povo de Deus, iria ter sucesso, né, em subjugar o povo de Deus. Então Daniel ficou espantado com essa visão, e nem mesmo ele entendeu no seu tempo ali, mas ele ficou espantado com esse poder aí, né, blasfemo, né, que surgiria. O texto está em Ezequiel capítulo 4, versículo 6, diz assim: E quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Aqui é a questão do símbolo profético. Símbolo de um dia, fazendo referência a um ano. Então, como nós estamos falando a linguagem profética, então a matemática aqui ela é profética. Então, um dia para cada ano. Cada ano, né? E aí dá 1260 anos. Então, dois tempos, metade de um tempo? Porque cada dia faz referência a um ano. E começa em 538 e termina em 1798, é isso? É isso mesmo, porque aí vai ter o deslocamento profético. Supremacia papal. Né? Exatamente, os cumprimentos proféticos. A história vai passando e vai ter os cumprimentos. Né? Porque a gente sabe que o império papal da Ponta Pequena, aqui está fazendo referência ao versículo 25, para a Ponta Pequena. O comando romano, no caso da Ponta Pequena aqui, fazendo referência a Roma papal, né? Que começa em 538 até o ano 1798 com a Revolução Francesa, que o general Berthier, né, a comando de Napoleão Bonaparte, ele vai lá em Roma e destrona o Papa, né? O Papa Pio VI, né? E vai para a cidade de Valência, e lá ele morre em cativeiro. Daqui a pouco nós vamos ver esse texto, né? Então se cumpriu que o santo seria entregue nas mãos desse poder, né, que vocês estão falando, o povo de Deus, como os valdenses ali, os huminógenes, os anabatistas, isso, foram tudo perseguidos, né? Foram mortos, foram caluniados, tiraram todos os seus bens por esse poder nesse período. Então nós estamos tratando de um poder aqui, né, que durante quase 13 séculos, né, permaneceu no auge, controlando o poder civil e o poder religioso, né. Em 1798 ele recebeu a ferida mortal, né, conforme está descrito no Apocalipse, o irmão citou aqui em 1798, né, mas ele ainda está ativo, detendo o poder religioso, aguardando somente que lhe seja entregue novamente o poder civil e ele reviva novamente. E aí você estudando o Apocalipse capítulo 13 ali na íntegra, né, você vai ver que trata de uma imagem da besta, né, e estão tratando do mesmo poder que Daniel está falando. E nós vamos chegar lá nisso, porque recebeu a ferida mortal aqui, 1798. Mas essa ferida mortal será curada. E nós vamos ver aqui o que ela vai implementar nos últimos dias. Qual vai ser a força dela. É verdade. E eu quero contribuir com os irmãos. As pessoas, sabe, que estavam sofrendo aí, sabe? Porque aqui a gente já sabe, né, que o papado fez isso mesmo, né? Usado por Satanás, nós sabemos que eles fizeram. E aqui, o que eu quero mencionar para vocês, eu quero até ler para vocês aqui que está relatado na lição da Escola Sabatina aqui, a lição que eu tenho é a que já vem com um comentário de Ellen White, né, da Mensageira do Senhor, o Espírito de Profecia. Então, aqui, eu quero ler para vocês, olha só o que diz aqui, logo no começo. Necessitamos hoje de homens totalmente fiéis, homens que sigam ao Senhor com integridade, homens que não são capazes de silenciar quando devem falar, firmes como o aço, em seguir o princípio, que não busquem pretensiosas exibições, mas ande humildemente com Deus, pacientes, bondosos, prestativos, corteses, que compreendam que a ciência da oração é exercer fé e mostrar obras que promovam a glória de Deus e o bem do seu povo. Né? Eu quero enfatizar esse texto aqui, irmãos, não fugindo do contexto aqui que o papado fez, mas mostrando que as pessoas, os filhos de Deus, dessas épocas que sofreram aí, que não é o irmão Alexandre, o irmão Evilânio mencionou o nome dessas pessoas, os anabatistas, os valdenses e muitos outros, essas pessoas permaneceram firmes pelo direito, permaneceram firmes pela lei de Deus, pelo conhecimento que Deus tinha dado. Então, isso é uma lição muito importante para nós, sabe? Isso é uma coisa que nós temos que ter em mente, né? Nós temos que ter em mente isso. Satanás, ele nunca vai deixar, nunca,
vai deixar um filho de Deus em paz. Nunca vai deixar o filho de Deus livre para adorar a Deus. O irmão Alexandre mesmo, da abertura da nossa lição, ele comentou, ele fez um comentário do Espírito Profecia, do Mensagem Escolhida, volume 1, falando da perseguição, falando do transtorno que o diabo vai querer fazer com o Filho de Deus. Então, isso não é brincadeira. Irmãos, nós vimos uma frase, até os irmãos fizeram a respeito da propaganda, a respeito disso, né, que Roma não muda. Roma não muda. Roma não muda, não adianta. Não tem essa. Nós não podemos baixar a guarda, achar que, não, olha só, eles querem ter paz. Não tem paz, não vai ter paz. O Filho de Deus, infelizmente, enquanto estiver aqui, não vai ter paz. É guerra. E eu falo para vocês, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém. Aí domingo, irmãos, fala a promessa. E aí fala para nós ler Romanos 7, de 15 a 25, nós não vamos ler. Ali fala da guerra espiritual entre o homem que quer fazer uma coisa, e o homem carnal, o homem espiritual. E aí a pergunta é a seguinte: qual é a essência das palavras de Paulo nesse verso, tornando tão encorajadora na sua declaração que está em Romanos 8:1? Você viu que interessante, irmãos? Aqui menciona, né, falando assim da luta do homem natural, né? O homem natural que vive tentando fazer a vontade de Deus, mas fica caindo. Ou seja, ele está tentando por suas próprias forças, não consegue, ele não é convertido ainda. Nós já estudamos essa lição várias vezes, né? E se vocês quiserem conferir, vocês podem ver nos nossos vídeos anteriores, vocês vão ver a respeito desse homem, o homem de Romanos 7. O homem de Romanos 7 é uma realidade, ele não é convertido ainda. Ele acredita, ele crê que Deus é convencido, ele é convencido, ele sabe que Deus é poderoso, mas ele não se entregou totalmente a Deus. E aqui em Romanos 8, verso 1, fala que agora nós temos a vitória. Os que estão em Cristo Jesus são vitoriosos. Então, aqui Paulo menciona a questão do homem natural, sofrendo, e depois fala do homem espiritual, aquele que se entregou totalmente a Jesus Cristo. Aqui ele está, Paulo no capítulo 7 aqui, ele está mostrando aqui a luta interna. Mas quem dá fim a essa luta interna, nós sabemos que é Cristo. Amém. Se a gente for fazer uma visita na Bíblia, nos textos, nós sabemos que tem essa luta interna. Mas quando nós estamos com Cristo, aquela nossa natureza carnal, quando nós alimentamos a natureza espiritual, a carnal, ela se submete. Subjugada, né? Ela é subjugada. Ela é subjugada, né? Então, essa luta, ela está sendo travada. Mas se você ficar assim, com o coração aberto, à influência do Espírito Santo na sua vida, na nossa vida, nós vamos subjugar pelo poder do Espírito Santo a nossa natureza carnal. Isso. E assim vai se cumprir aquele verso que Jesus fala, que Deus fala aqui: tudo seja santificado, o vosso espírito, a vossa carne, tudo, a vossa natureza completa. Vai ser um ser completo. Então, a passagem da Ciência do Bom Viver fala muito bem isso, Evelane, aqui, ó. Ciência do Bom Viver, da página 455 e 456. Todas as nossas boas obras são dependentes de um poder fora de nós. Toda e qualquer boa obra não depende de nós, depende do poder do Espírito Santo. Deve haver, portanto, um constante anelo do coração para Deus, uma contínua e fervorosa confissão de pecado e humilhação da alma perante Ele. Os perigos nos cercam e só estamos a salvo quando sentimos nossa fraqueza e nos apegamos com a segurança da fé ao nosso poderoso libertador, ou seja, a Jesus Cristo. Então o poder está fora de nós, né? E ele pode fazer parte do nosso ser interno se apenas nós deixarmos, né, ele penetrar dentro de nós, e isso vai redundar em obediência. E aí a gente vê a solução para o homem de Romanos 7, é Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse é o resultado. Esse é o resultado. Esse é o resultado. E a solução é Cristo. O interessante é que algumas, eu não sei se vale a pena notar, algumas traduções não dizem essa última parte desse versículo aí, né? Sim, sim. É muito bom falar para o nosso ouvinte que está ouvindo aí, tomar cuidado com algumas traduções. Só fala a primeira parte, né? E agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
A segunda parte é que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, em algumas traduções, algumas versões bíblicas que tiram essa parte, que é muito importante. Porque aí a pessoa fica com uma brecha para fazer uma manipulação e favorecer o declínio carnal. Exatamente. E mesmo assim, favorecendo o declínio carnal, pensar que Deus está aprovando aquilo. Aquele declínio espiritual. Não, Deus não aprova isso, né? É verdade. Eu vou ler um texto aqui na Meditação Matinal Exaltai, página 145, está no dia 10 de maio. Honra para os que honram a Deus. Daquele a quem ofereçais como servo para obedecer, desse modo a quem obedeceis sois servos. Se condescendemos com a ira, a concupiscência, a cobiça, o ódio, o egoísmo ou qualquer outro pecado, tornando-nos servo do pecado, como é o homem de Romanos 7. Ninguém pode servir a dois senhores. Se servimos ao pecado, não podemos servir a Cristo. Então a gente vê claramente como o homem de Romanos 7 está dividido, não está servindo a Cristo. O cristão sentirá as instigações do pecado, pois a carne milita contra o Espírito, mas o Espírito milita contra a carne, mantendo uma luta constante. E é aí que a ajuda de Cristo, como o irmão comentou, é necessária, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém? Então, em Jesus, nós podemos subjugar as tendências herdadas e cultivadas para o mal. Isso. Amém. E outro texto de João 8, verso 34, Jesus ele dá um debate com os fariseus endurecidos, e Jesus tentando iluminar eles e chamar, tentando conquistar o coração deles, mas eles estavam relutantes. Jesus no versículo 34 diz assim para eles: respondeu Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, escravo do pecado. E se você for ler o capítulo 8, todo esse debate, Jesus ele tenta abrir os olhos deles, e eles relutantes. E no versículo 44, Jesus completa. Fecha para eles, né? Encoraja uns que têm fé nele, mas os outros que não têm fé e que querem rejeitar ele, demonstra aquela incredulidade, quer caminhar naquele meio. Aí Jesus no versículo 44 diz: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, não devemos satisfazer os desejos da carne, porque senão, se nós satisfazemos os desejos da carne, nós estamos satisfazendo os desejos do diabo. E assim, por tabela, nós tornamos o que dele? Como Jesus falou, filhos dele. Sim. Filhos dele. Então a promessa para nós que é possível nós vencer, né? A carne e o diabo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá na segunda, a lei e o pecado. Aí fala para nós ler Romanos 7, de 1 a 14, nós vamos ler, que é muito texto. Mas qual é a relação entre lei e o pecado, irmãos? Olha só que interessante, irmãos. Quando fala de lei e o pecado, né? A gente lê lá Romanos, né? E fala que, e Paulo começa falando a respeito de que ele não saberia o que era pecado se não fosse pela lei, porque a lei mostrou para ele o que é pecado. Deixou bem claro que a lei mostrou para ele o que é pecado, né? E ele falou assim, que a lei é espiritual, que a lei é boa, a lei é espiritual, mas o pecado que está na minha vida me atrapalhando é carnal, alimenta a minha carne. E você pode ver que são dois opostos, né? A lei de Deus, que é espiritual, e o pecado, que é carnal. Ou seja, eles não podem coexistir, não podem conviver, né? Não pode conviver. A lei de Deus não tem como, irmãos, não tem como, meu querido amigo. Se eu falo assim, eu sou de Jesus, eu quero saber de Jesus, quero saber da lei de Deus, não tem como eu pegar e inventar desculpa para o meu pecado. Não tem como falar, não, Deus entende que é assim, Deus entende a minha fraqueza. Não. Deus entende sim que é a sua fraqueza, mas entende que você está namorando com o pecado. Porque se você está inventando desculpa para o pecado, você está namorando com o pecado. E se você fala que gosta da lei de Deus e vira as costas pecando, quer dizer que você está querendo que duas pessoas, que dois seres distintos sentem no trono da sua vida, e não vai acontecer nunca isso daí, não é verdade? O texto aqui ele é muito claro, direto, não tem muito rodeio, mas pessoas que querem sempre apoiar essa questão da fraqueza humana, apoiar a fraqueza humana e não exaltar a divina, sempre se inclina a se desculpar
apresentar algum texto da Bíblia e manipular os textos, dizendo que o texto está dizendo uma coisa sem ele estar dizendo. Então, essa questão aqui de Romanos 7, verso de 1 a 14, ele fala aí, claro, a lei ela revela e condena o pecado. Mostra, né? É claro isso. Ela revela e condena o pecado. Aí o pecador, com a lei, ele não tem solução para ele. A única solução para ele é procurar Cristo. Quando ele procura Cristo, ele fica de acordo com a lei. É assim que funciona. É tabelado. Ele aceita Cristo, obedece a lei. Ele é salvo para obedecer. Ele é salvo para obedecer. Então quando ele vai para Jesus, ele não pode dizer, estou na graça, agora eu posso transgredir quanto eu quiser, não tem problema. Não, aí ele continua debaixo da lei. Os que estão com a graça de Cristo, eles não estão debaixo da lei, estão debaixo da graça. Então, isso, porque uns textos anteriores, se a pessoa defender essa questão, não, essa lei aí, essa questão aí, não tem nenhuma necessidade de nós ficar de acordo com a lei. Se nós não tivéssemos nenhuma necessidade de ficar de acordo com a lei de Deus, obviamente não precisaria Cristo vir. Era uma contradição. Sim. Porque o texto de Romanos 4, verso 15, diz assim: porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Resumidamente, então, se não existe lei, não existe pecado, e não existe pecador, e se não existe pecador, não precisa de um Salvador. Então a vida de Jesus, se aqueles que defendem esse ponto aí, que não precisa de ficar de acordo com a lei, guardar a lei, observar, guardá-la no coração e praticá-la, essas coisas assim, ele está vivendo uma tragédia espiritual, uma contradição terrível. Na verdade, o mundo cristão, não só a maioria, ele interpreta de uma forma diferente essa passagem, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou excluir a lei para que não haja pecado nenhum, para que eu fique sem pecado. Então é uma falsa ideia de que ele abolindo a lei, ele colocando a lei de lado, ele vai ficar sem pecado. Se ele tiver a lei, ele vai estar em pecado. Mas não é nada disso que a passagem diz, né? Aqui um exemplo disso é o que diz no livro Caminho a Cristo, que é preciso um poder que opere interiormente uma nova vida que proceda do alto, antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade. É isso que a lei faz. Ela substitui o pecado ao qual ela demonstra, ela mostra pela santidade. Através do quê? De um poder que opera interiormente. Esse poder quem que é? Diz lá. Esse poder é Cristo. Sua graça unicamente é que pode avivar as amortecidas faculdades da alma e atraí-la a Deus, atraí-la à santidade. Olha só que interessante, irmão. Também quero ler um outro texto que desse mesma semana, né, no conselho de Ellen White, diz assim, essa aqui é a mensagem escolhida, volume 1. Ele veio, Jesus, veio para cumprir toda a justiça e como cabeça da humanidade, mostrar ao homem que ele pode fazer a mesma obra, satisfazendo todas as especificações dos reclamos de Deus. Pela medida da graça que ele concede ao agente humano, ninguém precisa perder o céu. Já continua. A perfeição de caráter é alcançável por todo aquele que nela se empenha. Isto é a própria base do novo concerto evangélico. Veja só que coisa, né? Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. A graça de Deus é mais que suficiente para me libertar do pecado e para me deixar firme, em pé, para a volta do meu Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Deus seja louvado. Não é verdade? Então não podemos nos rebaixar, não tem jeito para mim. Não. Tem jeito sim. A graça de Cristo é mais que suficiente para poder deixar em pé, firme. Nessa mesma página do Caminho a Cristo, se vocês me permitem aqui, na página 18 e 19 do livro Caminho a Cristo, aqui é citado que a ideia de que basta desenvolver o bem que por natureza existe no homem é um erro fatal, né? A gente ouve várias filosofias, vários pensamentos filosóficos, né, de que você pode fazer o que você quiser, você pode conseguir o que você quiser, basta você desenvolver aquilo que tem dentro de você. Isso não. O verdadeiro cristianismo, ele consiste em nada que tenha em nós, mas que tenha em Cristo, em Deus.
O foco é tirado do ser humano e é colocado em Cristo, na sua graça. Esse caminho de que existe algum bem em nós mesmos, por nós mesmos, é uma ideia totalmente contra o verdadeiro cristianismo exposto na palavra de Deus. Aí Romanos 7, capítulo 7, verso 12 e o verso 13 diz assim, ó: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. E aí a pergunta é, que Paulo disse não apenas sobre a lei, porque ainda a lei é necessária hoje? Porque aqui falou que o mandamento é bom, santo, justo e bom. Porque é a lei que me mostra o que é pecado. O pecado só é demonstrado para mim por meio da lei. Tá? Então, a lei de Deus, se não for a lei de Deus, eu não vou saber o que é pecado. Eu não vou saber o que é pecado. Então a única definição do pecado é a transgressão da lei. Feio Obras para 50. E outro conteúdo, contraste aí grande aí, é o seguinte, o próprio versículo 13, se a gente observar direitinho, vamos dar mais uma olhadinha no versículo 13, diz assim, deixa eu ver aqui, verso 13. Logo tornou-se bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, outras Bíblias falam extremamente maligno, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Aí está o contraste. Quem quiser ficar à vontade com o diabo, com o maligno, é só seguir transgredindo a lei. Porque aí está o contraste. Verdade. Aí está o contraste. O texto anterior fala o quê? Que a lei é o quê? Boa. Boa, santa. E a Bíblia diz que o povo de Deus é um povo o quê? Santo. 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 Está em conformidade com a lei. Exatamente. Se a lei é boa e o mandamento é bom e santo, o povo de Deus tem de estar de acordo com o quê? Com a lei. Com a lei. E a própria Bíblia falou que houve um homem justo, Noé. Ali não é justa? Homens foram justos. Mas não que o irmão até falou aqui sobre os filósofos, que é inerente de você mesmo. Isso. Ele é justo porque foi justificado por Cristo. Sim. Exatamente. Amém. Então nós podemos, ser santo, separado, justo e bom através de quem? De Cristo. Cristo. Às vezes a gente até não entende por que tanta dúvidas com relação quando a palavra de Deus é tão clara sobre esse assunto, né? A gente pode pegar uma outra passagem de Tiago capítulo 2, verso aqui do 10 até o 14 também, é claro. Porque qualquer que guardar toda a lei, né, e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Olha o que dizem. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Onde é que estão esses mandamentos? Na lei de Deus. Ele está fazendo referência clara à lei de Deus. Ora, se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, és transgressor da lei. Acabou, é bem claro, né, o que está dizendo aqui. E no contexto dessa lei estão os outros mandamentos também, que a gente vai ver um pouco mais para frente nas outras partes dos outros dias. Né? Um mandamento muito importante que está contido também, nessa mesma lei que Tiago cita. E o texto aqui de Romanos ainda, ele fala que o pecado ele gera morte. O pecado é que gera morte. Quando se apresenta para a lei, nós sabemos que a lei de Deus, ela tem várias funções. Uma delas é revelar o pecado. Mas também não só revela o pecado, ela condena o pecado. Isso. Aí é a grande questão. Se fosse só revelar, ainda algum ia ficar assim, mas ela não só revela, ela também condena. E ela tem a função também de aio, né? Ela É de pedagoga. guia, né? Um guia, mas a característica dela, em si, dela, ela é de ser amor. Ela é amor e também é justiça. Ela mostra, é justiça. Ela mostra quão excessivamente é maligno o pecado. É isso que a passagem que a Vilana acabou de ler diz. Quanto o pecado é excessivamente maligno. Porque às vezes a gente pode, um pecadinho aqui e outro ali, e isso não fere ninguém, não. A lei nos mostra como excessivamente mal é o pecado. E como ele deve ser encarado pelo cristão. Eu vou ler um texto aqui no Caminho a Cristo, página 59 e 60. É um livro muito bom para falar sobre justiça pela fé. Há dois erros contra os quais os filhos de Deus, particularmente aqueles que só há pouco aceitaram sua graça, devem especialmente evitar.
O primeiro, já mencionado, é o de considerar as próprias obras, como o irmão Mário falou, confiando em qualquer coisa que você possa fazer a fim de se colocar em harmonia com a vontade de Deus. Aquele que procura se tornar santo por suas próprias obras, guardando a lei, tenta o impossível, não consegue. Tudo que o homem possa fazer sem Cristo está repleto de egoísmo e pecado. É unicamente a graça de Cristo pela fé que nos pode tornar-nos santos, justos. Então, pela graça de Cristo, nós podemos, em nome de Jesus. Amém. Salmo 119, versículo 172, diz assim, olha como é interessante esse texto. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. São justiça. Então, os mandamentos de Deus são justiça. E o próprio salmista, no capítulo 119 ainda, no versículo 115, fala que as pessoas que não querem guardar os mandamentos de Deus são malfeitores. Olha o que diz aí no versículo 115. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois eu quero guardar os mandamentos do meu Deus. Sim. São malfeitores. E continuando no texto que eu estava lendo, falou de um grande erro, é que a pessoa acha que por si mesma pode guardar a lei. Ela fala, o erro oposto é não menos perigoso, é o de que a crença em Cristo isenta o homem de guardar a lei de Deus, considerando que somente pela fé é que nos tornamos participantes da graça de Cristo, e que as obras não têm que ver com a nossa redenção. Então Tiago fala bem claro, né? Obras e fé andam juntas. Justiça imputada e comunicada é junta, não tem separação, irmãos. Aí eu estou na graça, sou uma transgressão da lei, então você não está na graça. E, não, irmão, eu só aceito a lei, a graça não. Não tem como, tem que ser os dois juntos. Exatamente. Isso opera a redenção. Isso é a redenção completa. Amém. Né? Separado. Então vamos lá na terça-feira, do sábado para o domingo. Vamos ler aí, irmãos, agora em João, capítulo 20, versos 19 a 23, o Ricardo vai ler. E o irmão Mário vai ler Atos 20, versos 6 e 7 e Atos 2, 46. E o Evilano, 1 Coríntios 16, verso 1 a 4. Vou fazer a leitura aqui na Bíblia King James, tá? King James fiel. João capítulo 20, verso 19 até o 23. Diz assim, verso 19. Então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então Jesus disse novamente, paz seja convosco, assim como o meu Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados, aí aqueles a quem os pecados retiverdes serão retidos. Irmão Mário. Atos capítulo 20, versos 6 e 7, eu leio também na versão King James, tá? Então aqui, Atos capítulo 20, versos 6 e 7. E nós navegamos de Filipos, depois dos dias dos pães sem fermento, e fomos ter com eles em Troade, depois de 5 dias, onde permanecemos por 7 dias. Versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte, e continuou o seu discurso até a meia-noite. E Atos capítulo 2, verso 46. E perseverando todos os dias concordemente no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração. 1 Coríntios 16, verso 1 a 4, Evilano, 16, de 1 a 4. O texto diz assim, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazeis vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam
as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Então, esses textos que os irmãos leu aí, indicam que o sábado foi mudado do sábado para o domingo? Não, nenhum deles. Nenhum deles. Aliás, me perdoem, o domingo é uma marca distintiva da Igreja Católica Romana. É um símbolo da sua autoridade. E isso não sou eu que estou dizendo. É a própria Igreja Católica Romana quem diz que o domingo é um símbolo da sua autoridade. E ela mesma ainda informa, a própria Igreja Católica Romana informa que aqueles que buscam nas Escrituras razão para ser alterado o dia de guarda do sábado para o domingo, estão fazendo isso em vão. Porque a única razão é a autoridade da Igreja Católica Romana. Então, a própria Igreja confirma isso aí. É interessante o texto que o Ricardo leu, apenas diz o que ali? Que eles estavam reunidos. Simplesmente isso, Sim, né? reunidos, eles estavam o quê? Reunidos ali. Eles estavam reunidos com medo dos judeus. E interessante ali, Não, com medo. se nós pararmos para pensar, aquele texto ali, sabe o que enfatizou ali? Foi Jesus falando o seguinte: receba o Espírito Santo. Jesus, ali o que chamou a atenção foi Jesus falando assim: receba o Espírito Santo. Porque ele está falando do Espírito Santo. Agora vocês vão lá e vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão avançar. Era esse o contexto que Jesus estava ali. Não falar que o sábado não era mais dia válido para poder ser guardado, que agora é domingo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é verdade? E eu quero compartilhar com os irmãos um texto aqui do Testemunho para a Igreja, volume 3. Tá? Testemunhos para a Igreja, volume 3, na página 571, eu quero ler algo bem interessante. Aqui o capítulo, o capítulo é o capítulo 51, que fala: não poderei descer. Fala assim: a obra de Satanás será levada avante por meio de seus instrumentos. Pastores que aborrecem a lei de Deus empregarão qualquer meio para desviar as pessoas de sua lealdade para com o Senhor. Nossos mais acérrimos inimigos achar-se-ão entre os adventistas do primeiro dia. Tenho o coração inteiramente decidido a fazer guerra contra os que guardam os mandamentos de Deus e tenho o testemunho de Jesus. Essa classe julga ser virtude falar, escrever e agir movidos pelo mais intenso ódio contra nós. Não precisamos esperar um trato equitativo nem justiça de suas mãos. Muitos deles é inspirado por Satanás um furor insano contra os observadores dos mandamentos divinos. Usarão conosco de malignidade e nos desfigurarão. Todos os nossos motivos e ações serão mal interpretados e nosso caráter será alvo de seus ataques. Olha só que coisa terrível, irmãos. Eu li aqui, Testemunho para a Igreja, volume 3. A mensageira do Senhor apresenta para nós algo muito importante. Não é somente a Igreja Católica, sabe, irmãos, que a originadora, a que empurrou o domingo como para adoração, que é perseguidora. Mas também pessoas que se diz cristãos, protestantes, vão se levantar contra os que guardam os mandamentos de Deus. Olha que coisa terrível. Coisa terrível, né? Você vê que apareceu... nós não podemos deixar de citar um personagem aqui, Constantino, né? Desde que supostamente se converteu ao cristianismo, né? Tentou unir o paganismo junto com o cristianismo, né? E aos poucos, então, foi sendo deixado de lado o dia de guarda, que é o sábado, que identifica a Deus, ao Senhor, como o Criador e o verdadeiro Senhor desse mundo, o Criador de tudo que se vê, que é o sábado quem identifica isso, substituindo pelo primeiro dia da semana. Então, quando o papado se estabeleceu no ano 538, né, isso já estava quase que arraigado no cristianismo, esse dia de guarda. E durante quase 1.300 anos, né, mais de 1.300 anos, ficou aí essa tradição bem arraigada no cristianismo. Tanto que hoje é muito difícil, né, de tirar esse pensamento do dia de guarda do primeiro dia da semana do seio do cristianismo, né? Mas a Bíblia nos informa que quando fazemos isso, nós estamos quebrando e substituindo o mandamento da lei de Deus por uma ordenança puramente humana.
assim nós decidimos quem é que é o nosso verdadeiro, nosso Deus. Aquele que instituiu o domingo, o primeiro dia da semana, onde não há nenhuma prova escriturística para isso, que o próprio originador, né, a própria instituição, que é a Igreja Católica Romana, informa que foi ela quem substituiu o dia, né? Estamos adorando essa instituição e deixando de lado a Deus, o verdadeiro Criador e mantenedor e Redentor do mundo, né? Mas não foi só o povo pagão que veio promovendo essas ideias da guarda do domingo, da mudança, essa questão do sábado para domingo. Não foi só o povo pagão. O povo de Deus teve um longo tempo envolvido com os pagãos e também promoveram isso também, a mesma ideia. No capítulo 22 de Ezequiel, no versículo 26, diz assim: e foi os chefes do povo naquela época: os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do impuro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Então aqui esse texto está se aplicando ao povo de Deus, e quem estava estimulando essa transgressão toda eram os chefes do povo, os sacerdotes. Coisa antiga, né? Exatamente, isso aqui, o povo de Deus sempre esteve envolvido nessa questão aí com os pagãos. Quando se envolvia com os pagãos, absolvia o seu caráter. Eles absolviam o seu caráter. Então, hoje, a gente consegue perceber que o povo de Deus está também começando a absolver esse caráter pagão. Como? Nós vamos ver no decorrer dos textos aqui, alguns textos que vai se apresentar na lição, o que era feito no sábado, aqui em relação a Cristo, as mulheres, os seus discípulos e tal, e vocês vão ver que alguma coisa está ocorreu lá, e alguma coisa está ocorrendo aqui, totalmente um contraste, totalmente ao inverso. Nós vamos ver daqui a pouco nesse decorrer da lição. E tem um texto, irmãos, do Conflito do Século, essa é a edição aqui, na página 656, fala, olha o sábado. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o que o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traça-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Enquanto a observância do sábado espúrio, que é o domingo, em conformidade com a lei do Estado, contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus, que é o papado. E aguarda o verdadeiro sábado em obediência à lei de Deus, uma prova de lealdade do seu Criador. Então vai ter um conflito aqui. Conquanto uma classe aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, o outro, preferindo o sinal da obediência às autoridades divinas, recebe o selo de Deus. Então aqui o sábado vai ser uma pedra de toque. Logo, logo, quando sair um decreto dominical aí, imposição do domingo, e o povo de Deus vai ser perseguido. Uma minoria, poucos ali, vai ficar leal, não só ao sábado, a todos os mandamentos de Deus. Mas por que o sábado vai ser a pedra de toque? Porque os outros 9 mandamentos, os evangélicos guardam tudo. Ah, não é de Deus os 9 mandamentos. Então vai ser só o sábado, luta no sábado. Porque a questão aqui é o desdobramento do conflito final. Sim, é por isso que o sábado entra. Sim. Não que ele seja... todos os mandamentos são importantes, todos. Mas com a questão do envolvimento no conflito, é que ele entra nesse aspecto de importância. E a posição religiosa e do Estado, que é o domingo. Isso. Então aí vai enfatizar, aí é o sábado. O ataque de Satanás à lei de Deus, ele se concentra especialmente no dia de sábado. Porque o mandamento de sábado, conforme está descrito lá em Êxodo, capítulo 20, versos do 8 ao 11, ele identifica o verdadeiro Criador e dono desse mundo. Olha o que diz aqui no Grande Conflito, na página 455. Quando que foi instituído o sábado? Olha aqui, ó. Quando foram postos os fundamentos da terra, quando as estrelas da alva juntamente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam, foi então lançado o fundamento do sábado. Você pode conferir lá em Jó, capítulo 38, versos 6 e 7, e Gênesis 2, de 1 a 3. Bem pode essa instituição reivindicar a nossa reverência. Não foi ordenada por nenhuma autoridade humana e não repousa sobre tradições humanas. Foi estabelecida pelo ancião de dias e ordenada por sua eterna palavra.
Então, o sábado foi estabelecido pelo ancião de dias, ordenado pela palavra de Deus. Aqueles que querem ser obedientes a Deus devem, a cada semana, parar de todas as suas atividades e relembrar o seu Criador. Esquecer de tudo e nos lembrarmos de Deus, do dono e criador de tudo que nós vemos, do universo. E quarta-feira, agora dando a continuação do tema que a gente está falando, o 7º dia no Novo Testamento. O Ricardo pode ler Lucas 4, 14 a 16, Lucas 23, 55 e 56. Aí o Evilano pode ler Atos 13, 14, 43 e 44. E o irmão Mário, Atos 16, 12 e 13. Lucas capítulo 4, verso 14 até o 16. Diz assim: E Jesus retornou para a Galiléia no poder do Espírito. E ali sua fama saiu por toda a região ao redor. E ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. E ele chegou a Nazaré, onde fora criado. E segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do sábado e levantou-se para ler. Agora é capítulo 23. Lucas 23, verso 55 e verso 56. Diz assim, verso 55. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia o seguiram também, e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E elas, retornando, prepararam especiarias e ungüentos, e no dia do sábado repousaram conforme o mandamento. Atos 13, 14, 42 e 44. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Pisídia, e entrando na sinagoga, no dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Homens, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo, o pedindo silêncio, com a mão disse: Homens, israelitas e os que temais a Deus, ouvi. O Deus do povo de Israel escolheu a vossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou de lá. Então, esse texto aqui está reafirmando novamente aquele costume deles, né? De fazer adoração No dia de sábado. no dia de sábado. O texto aqui é bem claro. Esse texto que o Alexandre falou aqui, o verso 14, o verso 42 e o verso 44 dá mais uma ênfase ainda. Uma ênfase. O verso 42 diz assim: E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. No verso 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Atos 16, verso 12 e 13. E dali para Filipos, que é a principal cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, permanecemos por vários dias nesta cidade. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde a oração costumava ser feita, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniam. Então, irmão, qual é o 7º dia do Novo Testamento? Aí. Os próprios textos falou aí por si só, né? Sábado, a palavra, o único dia que tem um nome assim, claro, sábado. O resto é falado primeiro, segundo, terceiro. É. E o 6º dia tem uma palavrinha mais, que é o dia da preparação, né? Então, está chegando o sábado, né? Então o nome mesmo é sábado. É sábado. Irmão, o irmão mencionou algo agora muito interessante. O irmão falou assim: no 6º dia é o dia da preparação. Se preparar para quê? Para o sábado. Para o sábado.
tá? Partindo do princípio de preparar para o sábado, o que deve ser feito no dia da preparação? Né? O que não deve ser feito no dia de sábado? Eu quero compartilhar com vocês uma leitura aqui, Mensagens Escolhidas, volume 3. E aqui está no capítulo, o sábado, princípios orientadores na observância do sábado. E eu quero compartilhar com vocês a leitura na página 258, que fala assim: pergunto aos que afirmam ser adventistas do sétimo dia. Veja, pergunta diretamente para nós. Podeis reivindicar o ser do Deus vivo? Perguntando para nós. Podeis afirmar que estáis santificados pela verdade? Não temos como um povo, dado a lei de Deus, a preeminência que devemos dar. Estamos em perigo de fazer nossa própria vontade no dia de sábado. A mensageira do Senhor já está dando alerta. Nós temos o ser do Deus vivo? Nós estamos dando valor à lei de Deus? Devemos tomar cuidado para que nós, em vez de valorizar, exaltar a lei de Deus, né, porque foi um padrão que Deus colocou aqui, principalmente a questão do sábado, nós estejamos fazendo como muitas pessoas fazem, ou então agindo relaxadamente. Então a profecia do Senhor está falando que isso aí para nós é de 27 dias. Não é para os outros, não, é para nós. Eu quero compartilhar com vocês mais uma leitura, mais um trecho aqui. Olha só. Procurar prazeres, jogar bola, nadar, não era uma necessidade, mas pecaminosa negligência no dia sagrado santificado por Jeová. Continua. Cristo não realizar milagres meramente para mostrar seu poder, mas sempre para enfrentar Satanás ao afligir ele a humanidade sofredora. Cristo veio ao nosso mundo para satisfazer as necessidades dos sofredores, os quais Satanás estava torturando. Agora outra coisa, irmão, que eu quero ler para vocês, talvez, eu não sei se você já ouviu alguma vez isso, ou você talvez ouviu dizendo que não tem nada a ver, não tem problema, porque hoje está virando moda nas igrejas adventistas acontecer esse tipo de coisa. Olha só, talvez, eu não sei, talvez você se identifique com isso daqui, mas se você estiver agindo assim, meu irmão, minha irmã, tenha certeza que Deus é poderoso, Deus vai te dar vitória. É só você clamar a Deus misericórdia, o perdão de Deus e uma nova oportunidade que Deus vai te dar. Olha só, coisa simples aparentemente. Louça do sábado. Olha só o que diz. Recomendamos a todos que não lavem sua louça no sábado, se for possível evitar. Já continua. Deus é desonrado por todo o trabalho desnecessário efetuado no seu santo dia. Não é incoerente e sim apropriado que a louça fique por lavar até o fim do sábado, se isso puder ser feito assim. Então, se eu tenho condições, se eu tenho como deixar a louça para lavar depois do pôr do sol, por que não fazer isso? Mas muitas vezes, talvez os irmãos até já viram esse tipo de coisa, a gente se junta, aos irmãos, porque assim, nós adventistas temos essa coisa boa, sabe? Muito bacana, né? Os irmãos se reúnem, vamos almoçar junto, e aquela coisa, aquela confraternização, é uma coisa maravilhosa. Aí depois, quando acabou a comida, você agora vamos lavar a louça, o sol raiando ainda, né? Aqui a mensageira do Senhor, né, a voz do próprio Deus passando para ela, falou que não é fazer esse tipo de coisa. Não é fazer esse tipo de coisa, não é ficar lavando louça no dia de sábado. Né? E é claro, também aqui eu não vou fazer leitura, porque senão vai ficar muito mais longo, porque fala também até de comportamento de criança, irmão. Sabe? Fala até do jeito que os pais muitas vezes deixam as crianças largadas na igreja, né? Desonrando a Deus, fazendo as crianças pecarem, né? Pecarem por causa da má conduta dos pais. Irmãos, não pense que eu estou aqui fazendo acusações. Não estou fazendo acusações. Eu só estou falando o que Deus falou, por meio da sua mensageira, que nós devemos dar valor ao santo dia de Deus. E outra, lembremos que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. Não podemos esquecer isso, né? As pessoas, o meu vizinho, ele falou que ele é crente, ele falou que é adventista do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia não faz nada no sábado. Não trabalha no sábado. Mas eu vejo ele fazendo outras coisas no sábado, eu vejo ele lavando o carro no sábado, eu vejo ele fazendo um monte de coisa no sábado. Aí você para e pensa, será que meu testemunho está sendo bom para a pessoa seguir o caminho de Cristo? É uma coisa que pesa, não é verdade? Aí se cumpre aquilo que o texto de Ezequiel 22, versículo 26 fala. Aí diz assim, né, eu vou ler a última parte, que já lemos, que os irmãos quiserem ler, leiam, e os pastores também lêem esse texto,
que esse texto aqui está servindo a vocês também. Senão, Nossa, líder, todos nós, no caso, é todos nós. Não vamos aqui jogar só para o pastor. Verdade. É todos nós. Mas eu queria que esse texto ficasse na cabeça dos pastores, que eles encorajassem a igreja a ser leal a Deus na lei completa. Mas como está o destaque a questão do sábado aqui, nessa questão do sábado, fossem mais firmes também, né? Que aqui diz, né? Os sacerdotes, eles profanam a lei de Deus, né? E eles ensinam lá no passado, né? E eu creio que os pastores agora eles vão ser mais determinados, mais firmes, que vão seguir mais firme aí nessa questão da observância do sábado e também estimular o seu liderado a observar os mandamentos de Deus, né? E aqui diz que se a gente seguir de uma maneira contrária, Deus é profanado no meio deles aqui, né? Então, a gente está dando mau testemunho nesse aspecto, né? Eu só citar uma coisa aqui. Hoje em dia, a transgressão do sábado, ela é diferente da transgressão do sábado na época de Jesus. Satanás quer sempre levar a um dos dois extremos, né? Ou legalismo ou liberalismo. Na época de Jesus, Jesus combateu o legalismo com relação à observância do dia de sábado. Hoje, o que tem que ser combatido com relação à observância do dia de sábado é o liberalismo. Na época de Jesus, nada podia, tudo era pecado no dia de sábado. Hoje, nada é pecado no dia de sábado. Olha a grande diferença com relação a isso, né? Em seus dias, olha o que diz aqui, Profetas e Reis, página 183. Em seus dias, o sábado tinha se tornado tão pervertido que a sua observância refletia o caráter de homens egoístas e arbitrários em lugar do caráter de Deus. Hoje, o sábado reflete o caráter de homens liberais no lugar, né, de refletir o caráter de Deus. O céu, Isaías capítulo 66, verso 23, se você nunca prestou atenção no que estava escrito lá, está dizendo aqui que até no céu, depois da humanidade remida, né, libertada do pecado, o céu e a terra se unirão em louvor quando de um sábado ao outro, diz lá em Isaías 66, 23, as nações dos salvos se inclinarem em jubiloso culto a Deus e ao Cordeiro. Então, até mesmo depois de eliminado o pecado, eliminado Satanás e seus anjos, na nova terra será observado ainda o dia de sábado. É o que diz Isaías 66, 23. Amém. E Amém. eu quero ler outro texto na Bíblia aqui, Isaías 58. Muito conhecido, mas muitas vezes a gente passa por cima, às vezes a gente passa por cima de alguns detalhes, sabe, irmão? A gente passa por alto, né? Porque pode ocorrer com qualquer pessoa. Exatamente. Né? Isaías 58, verso 13 e verso 14. Olha o que começa dizendo: se tu desviares o teu pé no sábado, de fazeres o que gostas no meu santo dia, ou seja, as tuas vontades, os meus gostos, e chamares o sábado de um deleitoso e santo do Senhor, honrado, e o honrares, não fazendo os teus próprios caminhos, nem procurando os teus próprios desejos, nem falando as tuas próprias palavras, então tu te deleitarás no Senhor, e eu te farei subir aos altos lugares da terra, e te alimentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Né? E já é bem interessante que a gente começa a chamada seguinte para nós. A chamada é essa: no dia de sábado não fazer as tuas vontades, o teu próprio querer. Isso. Então, é um segredo para poder guardar o sábado, agradar a Deus nesse contexto. No dia não é meu. Quando a gente fala na questão da vontade, mas quando a gente começa a esmiuçar essa questão da vontade, o negócio começa a ficar mais estreito, né? Varrer em casa, lavar roupa, comprar no mercado e fazer festinhas secularizadas que não tem nada a ver com a religião, e por aí vai. Bom, a questão. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês. Olha só, quer ver? O que eu vou falar agora vai dar polêmica. Relação sexual no sábado. Relação sexual no sábado. E aí? Eu tenho 6 dias na semana. Estou falando dos homens, claro, os casais, por favor, pessoas casadas, viu? Deixar bem claro, né? Pessoas casadas, pessoas que Deus abençoou, né? Que tivesse sua família, né? Marido e mulher. Relação sexual no sábado. Será que se enquadra aqui em fazer minhas vontades? Exatamente. Ou não? É simples a questão. A pergunta é: eu estou fazendo a minha vontade ou a vontade de Deus? A vontade de Deus naquele momento. Se a gente pensar assim, não tem dúvidas, né? Entendeu? Porque Deus está falando bem claramente: a minha vontade. Não deixar a minha vontade prevalecer. Há uma divisão entre a nossa vontade e a vontade de Deus, né?
Então, 6 dias, trabalharás, faz todo o teu trabalho, né? Tua obra, Tua sua obra, né? o que você gosta de fazer. E aí, quinta-feira, irmão, agora vai falar a tentativa de mudar o sábado. Continuando no mesmo pensamento, na mesma linha. Vamos ler agora Daniel 7, verso 23 e 25. O irmão Mário pode ler o Daniel 7, 23 e 25. Vamos lá. Daniel, capítulo 7, versos 23 a 25. Assim ele disse: o quarto animal será o quarto reino sobre a terra, que será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará e a quebrará em pedaços. E os 10 chifres deste reino são 10 reis que se levantarão, e um outro se levantará após eles, e será diferente dos primeiros, e ele subjugará 3 reis. Verso 25. E ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo, e intentará mudar tempos e leis, e eles serão dados em sua mão até um tempo, e tempos, e metade de um tempo. É o verso para memorizar que nós iniciamos, né? Então, aqui abrange mais enfaticamente, né? Sobre esse chifre pequeno. Esse chifre pequeno ia fazer o que aí? Na história. Nos versículos, se você observar o versículo 23, ele diz assim: o quarto animal. Nós sabemos que a sequência dos animais, que são os 4 impérios, né? A questão da Babilônia, da Medo-Pérsia, da Grécia, e depois veio o quarto animal. Lá por volta do ano 168, esse quarto animal que está se referindo aqui é o Império Romano dos Césares, no versículo 23. Ele faz mudança aqui lá para o chifre pequeno, aí vai fazer mudança. Aqui começa com o Império, falando com o Império Romano, dos Césares, né? Aí depois em a transição, 168. Aí ele vai fazer a transição, passa pelo ano 476. Aqui as tribos bárbaras, que são 10 aqui, que se levantam. Ele fala dessas tribos, que há uma invasão, há uma luta contra o Império Romano, entre eles lá na batalha. Esses reinos se levantam lá contra o Império Romano, e esse Império Romano cai no ano 476, a data histórica é essa, 476, e aí começa a transição para outro tipo de poder. Poder do chifre pequeno, que nós falamos um tempo atrás, que esse poder do chifre pequeno, o texto aí no versículo 20 e 24, deixa eu ver aqui. E quanto aos 10 chifres aqui, daquele mesmo reino, vamos dizer, do Império Romano, de Roma, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. Olha aqui, diferente. Em que aspecto? No aspecto, ele será diferente, e abaterá a 3 reis. Historicamente, nós sabemos quais são esses 3 reis que lutavam contra o chifre pequeno. Os ostrogodos, né? E os élos e os vândalos, no caso. Esses 3 reinos, né? Que lutavam contra esse sistema do chifre pequeno. Que começa a transição aí. E quando esses 3 reinos são abatidos, aí começa o quê? O império dessa transição, que é no ano 538. E começa a subir uma série. Que o texto lá, exatamente, que eu li no Grande Conflito, não sei se os irmãos queiram que eu leia mais uma vez, para a gente relembrar aqui, eu vou ler de maneira rápida. Depois da advertência contra o culto à besta e sua imagem, declara a profecia: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Visto os que guardam os mandamentos de Deus serem assim colocados em contraste com os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal, é claro que a guarda da lei de Deus por um lado e sua violação por outro deverão assinalar a distinção entre os adoradores de Deus e os da besta. O característico especial da besta e, portanto, de sua imagem é a violação dos mandamentos de Deus. Diz Daniel a respeito da ponta pequena, o papado cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel 7, versículo 25. O texto está se referindo ao sistema papal romano, versículo 25, especialmente. Essa, quando houve a transição, o Império Romano dos Césares caiu, agora vem o Império Papal, a transição. No ano 538, ele é estabelecido
por causa que ele abate os outros 3 reis que ainda faziam força contra ele. Né? Os outros reis não, mas os 3 faziam força contra o sistema papal romano. Aí a gente sabe que o imperador Justiniano, no ano 588, nomeia o bispo de Roma, Vigílio, o chefe de todas as igrejas na terra. Né? É interessante a gente notar aqui também, né, quando fala a respeito desse chifre pequeno, quando fala desse grande animal, todas as características que a Bíblia atribui a Satanás é atribuído a esse poder. O exaltar-se acima de Deus é uma prerrogativa de quem tentou. Isaías é claro, Ezequiel também é claro. Quem tentou se exaltar acima de Deus foi o próprio Satanás. A mesma característica a gente vê em Apocalipse capítulo 13, quando fala da besta que surge do mar. A mesma característica que a gente vê aqui do chifre pequeno que se exaltou acima de Deus. São as mesmas características. E o livro do Apocalipse capítulo 13 fala que quem é que está por trás dessa besta, né? E deu o dragão, a besta, a sua autoridade, o seu poder. É o dragão que Apocalipse capítulo 20 nos identifica como sendo o quê? O próprio Satanás. É ele quem dá o poder e a autoridade para essa besta. Então, quem obedece essa besta, obviamente está obedecendo a autoridade de Satanás e ao mesmo tempo está adorando o diabo, de tabela, adorando a besta. Sim. Adorando o diabo. Olha só, e vai complementar o que os irmãos acabaram de mencionar. Nos comentários de Ellen White, aqui na lição, esse aqui está no grande conflito, tá? Página 446, olha o que fala. A característica especial da besta e, portanto, de sua imagem é a transgressão dos mandamentos de Deus. Unicamente mudando a lei de Deus, o papado poderia exaltar-se acima de Deus. Agora, olha só que coisa forte. Quem quer que conscientemente guarde a lei assim modificada, estará a prestar suprema honra ao poder pelo qual se efetuou a mudança. Tal ato de obediência às leis papais seria um sinal de vassalagem ao Papa em lugar de Deus. Aí, então, bem claramente, se eu sei claramente qual que é o certo e qual que é o errado, eu vou seguir o errado, eu estou dando a honra para quem? Para Satanás, por meio do papado, conforme eu mencionou. Está aqui, grande conflito, página 446. É a questão do contraste. A lei de Deus tem a autoridade de Deus. Então você obedecendo a lei de Deus, você está obedecendo a autoridade de quem? De Deus. E de tabela você está adorando quem? Deus. Se você obedece à lei no sistema romano, da besta, você está adorando quem? Aquele que legislou a lei. E de tabela está adorando o outro que pôs na cabeça desse sistema para promover essa lei, que foi o diabo. Se a gente observar Daniel capítulo 7 aí, quando surge esse chifre pequeno, ele abate a 3 outros chifres, se estabelece, se robustece com o rosto de homem, a boca que profere blasfêmias. O quarto animal grande e terrível, ele não morre, porque surge esse, ele continua. Sim. Quer dizer, esse chifre pequeno nada mais é do que uma continuação, de uma forma diferente, claro, mas uma continuação do Império Romano, né? Com as características, algumas das características, só que com um poder e uma influência diferente do Império Romano, que detinha um poder civil. Agora nós vemos o chifre pequeno detendo um poder civil e um poder religioso também, uma continuação do Império Romano, que ainda está vivo. É verdade. E Apocalipse 13, a partir do verso 14, diz aqui, ó: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam a imagem da besta, aquele que a ferida mortal sobreviveu. 1798, recebeu a ferida mortal. Ele foi dado comunicar, agora ele sobrevive. Foi dado comunicar o fôlego à imagem da besta, para que sua imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos que não adorassem a imagem da besta. Todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser aquele que tem a marca, o nome ou o número da besta. Então aqui faz um paralelo com Daniel 7. O que os irmãos podem comentar sobre isso? O interessante é que a marca da besta de Apocalipse 13, ela informa aí que ela é aplicada no mesmo local em que Deus, lá no livro de Deuteronômio, ele informa que é onde deve estar a lei de Deus.
ela deve estar aonde? Na fronte. Ela deve estar nas mãos. É o que identifica lá Deuteronômio. Fala a teus filhos, né? Durante todo o tempo, em se deitando, em levantando, né? Põe a lei de Deus sobre frontal entre os teus olhos e como sinal nas tuas mãos. É o mesmo local em que Satanás imita ali, né? O local onde deve estar a lei de Deus, também exibindo a marca da besta na fronte e na mão também. Então, tudo que Satanás vê de Deus, ele copia, ele quer copiar, ele quer fazer uma contrafação para enganar os seres humanos. É verdade. Tem um texto aqui no capítulo desse livro aqui, do Grande Conflito, desse livro aqui, ó. Preste bem atenção aqui. Essa versão aqui. No capítulo A Imutável Lei de Deus, na página 438. No capítulo 13, no verso de 1 a 10, descreve a besta semelhante ao leopardo, a qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Este símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado, que se sucedeu no poder, trono e poderio, uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. Declara-se quanto a besta semelhante ao leopardo. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre cada tribo e língua e nação. Esta profecia é quase idêntica à descrição da ponta pequena de Daniel 7. Refere-se inquestionavelmente ao papado. O texto aqui é bem claro, ao papado. Deu-lhe poder para continuar por 42 meses, e diz o profeta: vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e mais ainda, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Os 42 meses são o mesmo que tempos e tempos, e metade de um tempo, 3 anos e meio, ou 1260 dias de Daniel 7, tempo durante o qual o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. Então, aqui o texto vai falar na página 439, dando continuação, se vocês quiserem ler depois, vai falar a ascensão do papado no ano 538 e a sua queda por volta do ano 1798, toda aquela história da Revolução Francesa e tudo mais. Então, o texto aqui se aplica totalmente ao papado, à sua perseguição, e no versículo 14, aí no caso do Apocalipse aí, lê mais uma vez, Alexandre, por gentileza. Apocalipse 13, verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra, e por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam imagem da besta, aquela que a ferida, a espada sobreviveu. Aí está. Quando esse versículo 14 está falando aí de Apocalipse 13, ele está se referindo à segunda besta. A segunda besta, ela começou a subir em poderio. Quando o papado recebeu o golpe em 1798, essa segunda besta está se levantando em poder, que se refere claramente, o Grande Conflito fala isso, nos Estados Unidos da América do Norte. E aí o texto fala aí que eles vão fazer sinais. Não é que pretendem fazer, vão fazer. Vão fazer. E vão dar fôlego. E vão dar fôlego. Para a imagem da besta. Exatamente. E nós sabemos que esse fôlego é a imagem da besta. Para nós conhecer a característica da imagem da besta, nós temos que saber como foi formada a besta. E aqui nós já falamos. Essa besta aqui, ela foi uma junção do poder do Estado com a religião. Isso. No ano 538. E agora a sua imagem é a mesma coisa. A mesma coisa. Volta, né? Exatamente, eu vou ler isso aqui na página, deixa eu ver aqui, eu marquei aqui na página dos 444. Olha, que bênção, muito bem. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia humana, e a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. O comentário segue ainda, que nos versículos 15 e 16 ainda vai ter: a besta de dois chifres faz que a todos, pequenos e grandes, e ricos e pobres, e livres e servos, seja lhe dado
um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Apocalipse 3, versículo 16 e versículo 17. Né? Então, aí esse texto se refere aos Estados Unidos da América do Norte. Nós sabemos que os Estados Unidos da América do Norte é como se fosse um policial do mundo. Ele vigia o mundo todo. Os Estados Unidos da América do Norte, ele tem bases militares quase 70% do planeta. Mais de 150 países da Terra ele tem bases militares. E aí a primeira besta precisa da segunda besta para dar força para ela, ó, pode fazer que a gente segura no armamento aqui. E os protestantes, Vão lá lá. dos Estados Unidos, eles Que vão é dar uma colônia apoio. protestante. Exatamente. É os Estados Unidos. Exatamente. É uma nação protestante. Eles vão dar apoio, eles vão apoiar os decretos do poder papal. Que a intenção deles é o quê? É o seu sinal. E a marca deles é o domingo. Você já pode ver o cumprimento, o início do cumprimento dessa profecia, porque nos Estados Unidos tem uma tal de emenda chamada emenda Johnson, que ela impede, né, ela impede a influência religiosa nas decisões do Estado. Uma das primeiras coisas que o presidente Trump fez foi revogar essa emenda Johnson. E agora ele está assessorado por um chamado de concílio de igrejas, de representantes das igrejas. E eles já influenciaram os Estados Unidos da América a reconhecerem Jerusalém como a capital de Israel. Foi por esse motivo que Trump reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. Deu toda aquela confusão, guerras e manifestações que você pode acompanhar na mídia. Então a gente já vê naquilo que o grande conflito está falando, que quem vai influenciar são as igrejas dos Estados Unidos da América, a influenciar o Estado a promulgar o quê? Leis, nós já vemos acontecendo. Sim. Agora, para nós fechar a lição na escola sabatina, tem uma pergunta para a nossa discussão aqui. Nós vimos aqui que quem enfatizou domingo foi o papado, o mundo, né? E eles vão enfatizar contra o sábado. Então, qual é a diferença de uma pessoa que diz que o sábado foi abolido, de uma pessoa que diz que o sábado está em vigor, mas diz que só vamos guardar só na volta de Jesus? Qual é a diferença? Nenhuma. Nenhuma. E eu quero fazer uma leitura. Olha só. Está aqui, ó. Eventos finais, na página, essa versão aqui, na página 187. O título fala: não há desculpa à cegueira voluntária. Olha só o que diz. Ninguém será condenado por não fazer caso da luz e do conhecimento que nunca teve e não pôde, ou que não pôde obter. Muitos, porém, recusam obedecer à verdade que lhe é apresentada pelos embaixadores de Cristo, porque desejam acomodar-se ao padrão do mundo. E a luz que penetrou no seu entendimento, a luz que resplandeceu na alma, condená-los-á no juízo. Então, aí entra no contexto que está falando. A pessoa fala: não, o domingo é dia de Deus, porque é o conhecimento, ele acha que é, e mesmo sabendo que é o sábado, ele acha que é. E aí tem os que falam: não, o sábado é dia de Deus, mas eu vou continuar pecando até a volta de Jesus. É a mesma coisa. É a mesma coisa, porque eu estou rejeitando. Eu posso não estar rejeitando a respeito do sábado, mas eu estou rejeitando a respeito do poder de Cristo me fazer um vencedor. Tem sido até pior, cara. Mas Porque Jesus falou assim, ó: tu, Cafarnaum, se levaste até o céu, que tinham conhecimento, viram Jesus fazendo, mas vocês vão ser abatidos até os infernos. Porque se em Sodoma tivesse feito esse milagre que foi feito, Jesus feito lá, o povo tinha se convertido. Misericórdia. E aqui em Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, tem uma advertência aqui, uma mensagem poderosa que será pregada a todo mundo, né, antes da volta de Cristo, que é o que diz aqui, ó: e viu um outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, quer dizer, a todos no mundo geral. O que esse anjo diz aqui, ó, verso 7? Dizendo em alta voz. Você imagina um anjo dizendo e clamando, é uma voz potente mesmo, que é um representante de um povo que vai pregar essa mensagem antes da volta de Cristo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai a quem? Olha o que diz lá, verso 7. Aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Quem é que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas? Deus. É o Deus verdadeiro. E interessante, irmão. E onde está escrito isso aqui é para quem não ouviu essa mensagem ainda.
Quem já ouviu e não guarda, É outra não. história. Isso aqui é para quem ainda não ouviu. Né, Ricardo? Pode continuar. Né? E aí, irmão, mencionando, acabou de ler assim, quem fez as coisas. Em qual mandamento está escrito que Deus fez alguma coisa? No quarto No mandamento. quarto mandamento ainda chama atenção ainda. Exato. E diz a mesma coisa. Porque eu sou o Senhor, né? Que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A mesma coisa. É verdade. Você que é pastor de qualquer igreja, seja de qualquer igreja, seja adventista, seja de qualquer igreja, você que é membro de qualquer igreja, o texto que vai falar aqui, eu vou ler um texto, uma mensagem aqui do Espírito e Profecia, no Vendo Conflito, página 444. E essa mensagem é para mim e para você, todos nós da terra, todos nós, independentemente de qualquer religião. E diz assim, o texto é muito claro, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. A besta mencionada nesta passagem, cuja adoração é imposta pela besta de 2 cornos, é a primeira, ou a besta semelhante ao papado, ou ao leopardo, do capítulo 13 do Apocalipse, que se refere ao papado. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata, que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Resta definir ainda o sinal da besta. Depois da advertência contra o culto à besta e sua imagem, declara a profecia: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Irmãos, o texto aqui é claro. Apocalipse aqui é claro. Então, aqui, todos nós, Deus está fazendo uma advertência a todos nós, que se qualquer um de nós transgredir a sua lei e for seguir a outras normas, nós vamos receber a marca da besta. E de tabela, vamos receber o quê? A ira de Deus derramado em 7 últimas pragas, independentemente de quem você seja. Você pode ser o faxineiro da igreja, pode ser o presidente da instituição, isso não vai fazer diferença nenhuma. Grave bem isso. Não vai fazer diferença nenhuma. Você pode ser o presidente de qualquer instituição. Nessa questão, não vai fazer diferença. A única diferença que vai fazer aqui é se você ficar ao lado de Deus, seja o faxineiro ou o presidente de qualquer instituição na terra. Verdade. Então, irmãos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nós, que você possa compartilhar essa mensagem nas redes sociais, porque lembre bem, em 2 Timóteo 3,12, aqueles que querem viver fielmente padecerão perseguição, mas esses que vão ser perseguidos, chamando o pecado pelo seu nome exato, eles vão estar com Cristo Jesus e Cristo vai te proteger. Amém. Que Deus seja louvado. Vamos ajoelhar para falar com nosso Deus? Glorioso e bendito Deus dos céus, louvamos o seu nome, Senhor, por sua bondade, louvamos o seu nome, Senhor, pelos seus alertas, louvamos o seu nome, Senhor, pela proteção e a restauração que nosso Senhor Jesus Cristo quer nos oferecer e faz para aqueles que têm fé. Glória a Deus. Ó Deus, ó Senhor amado, mais uma lição nós estudamos aqui, lição que visa nos preparar, nos deixar alerta para os eventos finais, as coisas que estão ocorrendo e assim estarmos em condições, preparados para o retorno do Deus da glória. Senhor amado, faça-nos homens e mulheres, pessoas fortes, filhos de Deus, pequenos luzeiros nesse mundo de trevas, mas que sejam instrumentos de Deus para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Senhor, nós sabemos que o inimigo das almas não está satisfeito com o Teu povo, não está satisfeito com aquelas pessoas que querem honrar a Deus, que insiste em desafiar o reino dele, obedecendo os seus mandamentos. Mas, Senhor, nós sabemos que mais é o que estão conosco, que mais é o que estão com os que guardam seus mandamentos do que os que estão com o inimigo. Por isso, Senhor, pedimos que a Tua proteção
Que os seus santos anjos guiem teu povo, fortaleça o teu povo, onde quer que a planta dos seus pés tocarem, para que o seu nome seja glorificado e assim abrevie a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pedimos essas bênçãos não porque somos dignos, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. A sua lei obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender